ABC News. Seu resultado é nossa marca. Bom, ministro, queria aproveitar e tratar sobre política fiscal com o senhor, entrar um pouco mais de detalhes sobre isso. O senhor trouxe as projeções das tendências até para a taxa Selic, a taxa básica de juros. Há quem diga que um maior compromisso fiscal do governo funcionaria melhor para baixar a inflação, consequentemente a taxa Selic. Essa é a luta que o mercado enxerga. A gente tem uma projeção para a relação dívida-PIB para o fim do ano, também ali beirando os 80%. Gostaria de ouvir o senhor sobre a atual política fiscal, que a gente tem, o senhor tem comentado sobre alguns problemas que enxerga que o governo tem feito, e isso acaba afetando a política fiscal também, certo, ministro? Olha, Gabriel, nós temos uma política fiscal totalmente insustentável. Portanto, não faz muito sentido a demanda de muita gente do mercado, no jornalismo, nas empresas, que o governo corte gastos para pôr a política fiscal a serviço do combate à inflação. Mesmo que o governo quisesse fazer isso, e ele não quer, ele quer gastar mais, isso não aconteceria, infelizmente. Isso é um dado que me surpreende, como é que os analistas não percebem que existe uma rigidez excessiva do gasto público no Brasil. Por exemplo, no governo federal, 96% dos gastos são de natureza obrigatória. Portanto, o governo tem apenas 4% para fazer cortes. E se você considerar que o governo precisa de pelo menos 2%, né, do gasto federal para manter a máquina, e alguma coisa que tem que ser feita em favor das Forças Armadas, do Judiciário e assim por diante, não tem margem de manobra para isso. E, portanto, não existem condições no Brasil de, por exemplo, estabilizar e depois reduzir a relação entre a dívida pública e o PIB, que, como você disse, vai bater 80% este ano, e tudo indica 85%, 84%, 85% no próximo ano. A relação entre a dívida e o PIB, que é o principal indicador de solvência do setor público, que o mercado olha com lupa, porque aí está o grande risco fiscal, vai aumentar de 13 a 14 pontos de percentagem em um único período de governo, o terceiro mandato do presidente Lula, né? Então, isso significa, viu, que não há como, em termos operacionais, físicos, etc., fazer o corte de gasto que o mercado demanda. Portanto, para resolver essa questão, o Brasil tem que realizar profundas reformas estruturais, incluindo uma nova reforma da Previdência que aumentasse a idade de aposentadoria, que equiparasse a taxa de aposentadoria das mulheres aos homens. Essa diferença feita pelo Bolsonaro não faz sentido, até porque as mulheres vivem mais do que os homens, né? Nós temos que rever a Previdência Rural, que é muito generosa, nós temos que rever obrigações de aplicação em saúde e educação com proporção da arrecadação. Então, é uma série de armadas, de amarras, né, que deixa o governo desarmado para atuar, né? Novamente, você tem uma ideia, o que seria possível para estabilizar essa relação dívida-PIB? Um superávit primário da ordem de 2% do PIB. Ora, a margem de manobra é menos do que isso. Portanto, em resumo, o Brasil tem um encontro marcado com a grave crise fiscal. E só para ilustrar isso, claro, dois conceituados consultores da Câmara, inclusive o Birros, que foi secretário de Economia e Finanças do Ministério do Planejamento, até recentemente, eles fizeram um estudo muito profundo, mostrando que em 2027, 100% do espaço fiscal previsto no arcabouço fiscal, 100% serão de natureza obrigatória. Então não vai sobrar um tostão nem para comprar gasolina para os carros do governo, nem para os aviões, nem querosene para os aviões da FAB. Claro, vai colapsar antes disso, porque o mercado vai perceber a inviabilidade dessa situação, e a questão é a gente saber quando isso vai acontecer. Ninguém tem nem qualquer bola de cristal, nem condições de dizer quando é que isso vai acontecer. Eu gosto de mencionar uma frase famosa de um economista alemão,
Rudyard Donenbusch, né, que já faleceu, e ele foi professor da Universidade de Chicago. E ele estava fazendo uma apresentação sobre uma crise, e alguém perguntou, professor, quando é que essa crise vai chegar? Ele falou, olha, essa crise vai demorar mais a chegar do que você imagina, mas depois é muito mais rápido do que você pensa, certo? Então, é isso, né? Tem outra frase que eu acho que é muito interessante para esse efeito, né? É a frase de um romance do Ernest Hemingway, em que um personagem dele quebrou, né? E alguém perguntou para o personagem, ou para o escritor, como é que alguém quebra? Como é que tem uma crise financeira, se referindo a um país? Ele disse, olha, isso tem duas fases. Essa crise evolui em duas fases. A primeira, vagarosamente, a segunda, de repente. Então, é isso. Um dia vai ser de repente, o mercado cai na real e tem um colapso. Foi assim com a crise de 2008, né, nos Estados Unidos. Vários analistas diziam, esse negócio de emprestar dinheiro para casa própria para quem não pode pagar vai dar errado, mas os bancos ganhavam muito dinheiro, os executivos tinham bônus maravilhosos, né? Um belo dia quebrou o Lehman Brothers. E alguém perguntou, por que ele quebrou? Porque ele tinha uma carteira hipotecária insustentável. O mercado colapsou, né? Então, é esse o momento. Os economistas deram esse momento, o momento Minsky. Minsky é o nome de um economista americano, Hyman Minsky, já falecido, que é quem mais estudou crises financeiras no mundo, desde a crise das tulipas no século XVII, na Holanda, né? Então, quando o colapso ocorre e a crise se instala, para homenagear o Minsky, passou a se chamar, esse é o momento Minsky. Qual será o momento Minsky do Brasil? Ninguém sabe. Será que pode ser evitado? Só para concluir. Só para concluir. Será que pode ser evitado? Pode, se for feitas essas reformas que eu falei aqui. Eu não acredito que sejam feitas. TC News. Seu resultado é nossa marca.